Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar hoje então sobre artrite reumatoide nessa live que a gente vai ter agora, para você entender o que fazer, por onde começar quando você tem esse diagnóstico de artrite reumatoide. A artrite reumatoide que é uma doença que acomete muito mulheres e que tem muita coisa pra gente fazer. Inclusive eu tinha só pegar aqui as anotações aqui que eu tinha colocado aqui pra gente conversar, para não esquecer de nada, para que você tenha o máximo de conteúdo possível aqui nessa noite que você está aqui para aprender. Bom, deixa eu colocar aqui algumas coisas. Mas antes da gente começar, deixa eu dar boa noite para todo mundo que já entrou aqui para escutar sobre artrite reumatoide. Então, boa noite para Ferreira, para Souza, para Gisele, para Sandra, para Silvia, para Alessandra, para Sara, para Valéria. Boa noite aqui para para Alexandra. Aqui para Iraci, para cá, para Roberta, para Rose, para Rê, para Daniela, boa noite, Valéria. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês aproveitem bastante nossa live. Essa live que o intuito é trazer mais informação para você que tem já escutou, né? A artrite reumatoide também é muito visto. Já é muito visto também por, digamos assim, a palavra que você deve ter escutado sobre a artrite reumatoide é o reumatismo, né? Aquela pessoa tem reumatismo. Basicamente é a artrite reumatoide. Então, por onde você pode ter escutado isso. Então, vamos lá falar sobre a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Uma doença autoimune que acomete mais mulheres do que homens, cerca de 3 vezes mais. E ataca a articulação. Então a gente tem um depósito de imunocomplexo. O que seria isso? É um sistema imune, então a gente produz anticorpo, que esses anticorpos atacam as articulações. Qualquer articulação? Não. Ela vai poupar principalmente a parte do quadril e coluna, tá? Coluna vertebral também. Então é importante a gente saber disso. É importante a gente ter essa importância, porque algumas pessoas dizem, tô com dor na coluna, será que eu tô com artrite reumatoide? Será que eu tô com reumatismo? Ou tô com dor no quadril, será que é? Provavelmente não. Então é importante a avaliação, sempre aqui a ideia é você ter uma noção básica dentro da sua limitação, né? Que você tenha como paciente, como cliente, né? Então é importante você sempre buscar uma avaliação para fechar diagnóstico, para acompanhar, enfim, até com o reumatologista é super importante, porque ele vai palpar, vai ver se tem nódulos, enfim. Mas o que é importante nisso tudo? Você entender que você tem um papel fundamental para a melhora da sua artrite reumatoide, e não só isso. Entender que muitas vezes o que se faz na medicina convencional ainda é falho o tratamento, principalmente para quando a gente fala em cronicidade do tratamento. Por quê? Porque a gente sabe, tudo bem, até aqui você já sabe, doença autoimune é uma doença autoimune. Como toda doença autoimune, produz anticorpos. Mas se a doença autoimune, esse sistema imunológico que está bagunçado, está sendo superativado, a medicina convencional pensa o quê? Vamos diminuir o que causa isso, então diminuir a inflamação usando anti-inflamatório, e vamos usar moduladores imunológicos, que acabam não sendo muito modulador imunológico, mas tende a ser mais um supressor imunológico. Então isso é importante você saber. Quanto mais você entender que a artrite reumatoide ela não vai se basear apenas em medicação, mais próximo de sentir bem você vai estar. É muito comum dentro da artrite reumatoide ter muitas dores, e justamente por isso que acaba ficando
algo vago e começa a dar só anti-inflamatório ou chega no corticoide, algo nesse sentido. Mas você pode fazer muito mais por isso. Eu acredito que depois dessa live você vai conseguir ter uma noção maior do que é artrite reumatoide e o que você pode estar fazendo por você, além do que vai ser feito por nós profissionais da saúde. É óbvio que a ideia é também, junto com isso, você vai ter uma parte que você vai conseguir fazer por conta, mas também tem coisas que a gente consegue ajudar. Inclusive, vai chegar num ponto aqui que eu vou falar, olha, atendi uma paciente hoje sobre isso, porque inclusive foi um tema, né, a gente tem uma paciente que eu estou acompanhando com artrite reumatoide, e eu vou trazer algumas questões aqui importantes que às vezes a gente não tem noção do quanto interfere, mas que você tendo mais consciência, com certeza você vai ter mais noção do que fazer. Bom, dito isso, vamos começar. Então, dores articulares, a gente tem que saber o seguinte: toda vez que você tiver inflamação no seu organismo, você estimula esse sistema imunológico que é disfuncional, que não funciona direito e acaba atacando a sua articulação. Então, para a gente evitar essa articulação ser agredida, ter um depósito que a gente chama de imunocomplexos, a gente precisa fazer com que esse sistema imunológico seja cada vez menos ativo de forma desnecessária. E ele só vai ser, ele é sempre ativado quando você tem inflamação. Inflamação no corpo estimula o sistema imune. O sistema imune que é favorável a piorar a sua articulação. Dito isso, o que você precisa entender? Existem questões que você vai estar fazendo num primeiro momento que vai te ajudar, sim, a longo prazo, a curto prazo e a médio prazo. Porque envolve seu estilo de vida. Você precisa entender de uma vez por todas que tudo que você tem, que você faz no dia a dia, interfere na sua doença autoimune. E por isso que é tão importante você ter consciência sobre o que você faz e não terceirizar a sua saúde. Isso é super importante. Hoje eu estava conversando com uma paciente que passa comigo há 3 anos. E assim, foi muito interessante a questão, atendo ela, atendo o marido, já atendemos também a mãe dela, enfim. E é super interessante a gente conversando o quanto que trazer consciência e aprender a conhecer o corpo e a adquirir hábitos saudáveis como que isso faz diferença no dia a dia, como que isso traz mais saúde, como isso previne doenças. Então isso é super importante manter, e você só mantém quando você aprende. Hoje em dia as pessoas buscam resultados imediatos, e esse resultado imediato que acaba não transformando uma vida, não trazendo um resultado a longo prazo, porque não aprendeu nada, terceirizou. Então para de terceirizar a sua saúde. O médico é super importante, o nutricionista é super importante, o personal trainer, o fisioterapeuta, mas se você não fizer a sua parte, você com certeza não vai ter o resultado que você está buscando, ou vai ter um resultado muito pequeno do que você poderia ter. Então invista também na sua dedicação. Além de investir com bons profissionais, formar um bom time, também invista no seu dia a dia, na sua dedicação. Entenda por que você está fazendo cada coisa, e é isso que eu quero trazer para você. Porque o estilo de vida é algo muito importante. Muito importante porque quando a gente está falando da artrite reumatoide em si, a gente vai começar aqui lembrando daqueles 4 pilares básicos. Então, obviamente, o sono é algo muito importante que está muito relacionado com a artrite reumatoide. O ciclo circadiano para a artrite reumatoide é extremamente importante, uma das doenças autoimunes que mais interferem quando o assunto é ciclo circadiano. Por isso, porque quanto mais cortisol produzir, mais dor você vai ter. E o cortisol pode ser produzido por várias questões. Toda vez que seu corpo se estressar, há liberação de cortisol. E quando você dorme mal ou quando você dorme pouco, o cortisol aumenta. Então, quando o cortisol aumenta, acaba que você, com cortisol alto, piora a sua doença autoimune. Dormir pouco estressa o corpo. Então, dormir pouco aumenta o cortisol e diminui a melatonina. A melatonina é um ótimo antioxidante, além de melhorar a qualidade do sono. Então, utilizar melatonina para quem tem artrite reumatoide é algo incrível. Então, já estou te dando um suplemento e já estou te falando do negócio. Invista no seu sono. Comece a dormir
7 horas por noite, mas não da 1 da manhã até as 8 da manhã. Começa a dormir entre 10 e 11 horas e pelo menos essas 7 horas de sono. Você já vai ver que a sua articulação vai agradecer. Você vai acordar de manhã com menos rigidez, com menos dores, entendeu? E junto a isso, começa a se hidratar. Hidratação é fundamental. A hidratação, quando você bebe água, você hidrata também a sua articulação. Uma articulação desidratada ajuda a ficar mais rígida. Então, e ela depende de água, depende da quantidade de água. Então, ela começa a notar o básico: sono e o sono que você está dormindo de forma adequada e a alimentação. Até beber água em sua homenagem, para você não esquecer. E quanto que você tem que beber água? Vai pegar seu peso. Se você tiver com muita dor articular, muita rigidez, você vai multiplicar o seu peso por 40, tá bom? Se o seu peso, então peso vezes 40, então por exemplo, você tem 70 quilos, multiplica por 40, 2.800, então você vai ter que tomar 2 litros e 800 de água. Se você tiver ok, mas ainda incomoda a sua articulação, mesmo que você não tenha artrite reumatoide, também pode pensar nisso. 35 ml vezes o seu peso, tá bom? Isso vai fazer com que você já tenha duas ferramentas ótimas, baratas, e que você vai sentir diferença, que é o sono e a hidratação, ok? Então temos esses dois, combinado? Hidratação e sono. Dito isso, a gente vai a gente vai pular. Normalmente a gente faz, né, sono, alimentação, força e estresse. A gente vai pro próximo. A gente vai pular a alimentação primeiro. Vamos falar sobre a atividade física. Porque muitas pessoas com artrite reumatoide tendem a ter medo de fazer exercício. Mas você tem que pensar o contrário. Você tem que pensar que é o seguinte: provavelmente você com artrite reumatoide vai se beneficiar muito se você fizer exercício físico diário. O exercício físico diário, ele vai liberar endorfina e é uma das coisas que diminui dor. Além disso, você mobilizar a articulação faz com que a articulação fique mais maleável do que rígida. Então, mobilidade, exercícios de mobilidade articular, exercícios de força também ajudam a musculatura, que ajuda na articulação. Tudo isso vai ajudar você a ter uma dor articular menor e vai fazer também você ter uma qualidade de vida maior. Então, não esqueça disso. A atividade física é fundamental para quem tem artrite reumatoide. Fazer exercício de força e exercício de mobilidade. Então, já falamos do sono, o quanto é importante, o quanto ele influencia no dia a dia, o quanto o cortisol aumentado piora o seu dia, o quanto a melatonina baixa também piora a sua inflamação e, consequentemente, piora a sua artralgia, a sua dor articular. E junto com isso a gente falou da atividade física, porque a gente já quebrou aqui um mito: a atividade física tem um efeito imunomodulador, mas na artrite reumatoide, que é o que a gente está falando hoje, ela tem ainda um efeito maior, que é essa questão da endorfina e você ter um benefício em reduzir o nível, a intensidade da dor, tá bom? Falamos isso, vamos para o próximo, que é a parte do estresse. O estresse é algo importante, lembra? Tudo que você estressar faz você ficar com cortisol mais alto, e o que piora a dor. Então, como estão as suas emoções, como estão o nível de estresse? Isso é super importante você levar em consideração. Você vai ver que dias que estão com um trabalho mais estressado, ou estresse na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, pais, enfim, tende a ter uma rigidez articular maior no dia seguinte. Então isso é importante você saber. Então, a terapia para doenças autoimunes é algo que eu sempre incentivo, porque é algo que às vezes as pessoas não têm a noção do quanto isso ajuda, tá bom? E, mas eu fiz uma vez terapia e não gostei. Tudo bem, às vezes o terapeuta e você não deu aquele match, né? Não deu liga. Procura outro. Não dá pra você julgar. É a mesma coisa, falo em qualquer área, né? Não dá pra você pegar e ir no médico e falar assim: foi no médico, não gostei. Tudo bem, talvez você não alinhou a expectativa com ele, enfim.
E aí você pode procurar outro, isso faz natural. Eu falo, não agrada todo mundo, assim como o meu colega também não vai agradar todo mundo, é natural isso. Então é importante saber dessa questão. Bom, e junto a isso, a gente tem que lembrar, né, a gente falou do sono, a gente tem que lembrar também da alimentação. A alimentação é algo imprescindível. Eu deixei por último, por quê? Porque a paciente que eu falei que eu atendi, a gente estava falando sobre alimentação. E uma das coisas que você tem que entender é que a alimentação ela é tão poderosa que ela pode desencadear crise ou pode te ajudar na remissão. Isso é importante. Tá? A gente precisa, dentro da alimentação, entender o processo. Entender que a alimentação, por exemplo, ela vai ter os alimentos inflamatórios. Os alimentos inflamatórios vão piorar a sua dor articular. Então, se você consome muito açúcar, muito sal, muitos alimentos embutidos, defumados, muitos alimentos processados, fast food, né, você vai piorar a sua doença autoimune, no caso da artrite reumatoide. Piora, não tem jeito. Você consome Coca-Cola, você consome refrigerantes, afim, enfim. Tudo isso ajuda também a piorar por conta da inflamação que é causada dentro da artrite reumatoide. Principalmente porque se você bebe refrigerante, você desidrata. Então, acabei de falar para você a importância de você hidratar para você manter a sua articulação hidratada. E aí você tomar um refrigerante ou um suco de caixinha, essas coisas, vai ajudar a você ficar com uma inflamação ainda maior no seu corpo. A gente não quer isso, concorda? Então, super importante a alimentação. E aí, obviamente, além dos alimentos que a gente acabou de falar, inflamatórios e tal, tem o glúten, laticínios, isso com certeza. Mas na artrite reumatoide a gente pode ter relação com outros tipos de alimentos, tá? Então, existem outros tipos de alimentos, por exemplo, amendoim pode causar, algumas pessoas com ovo, algumas pessoas com o leite e o glúten, sim, por conta da caseína e por conta do glúten. Tem que pensar também a parte de feijão, pode ser que tenha. Um outro tipo de alimento que pode causar também dor articular. Deixa eu ver, eu tinha anotado alguma coisa aqui para vocês também. Deixa eu ver se eu anotei. Aqui, ó. O chocolate também pode acontecer de piorar a dor. Então, precisa ter uma análise minuciosa da alimentação. A alimentação influencia bastante. Grave bem isso. E aí, obviamente, aí você tem que avaliar tudo certinho, mas você já pode fazer esse teste com esses alimentos que eu acabei de falar para você, que pode ser que você, tirando os alimentos inflamatórios e colocando alimentos de verdade, então, colocar uma boa fonte de ômega 3, né? Então pode ser utilizando a suplementação. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, alimentos ricos em ômega 3 é difícil a gente ter, então eu prefiro a suplementação, acho mais rico. Então, o ômega 3 é um dos suplementos que eu utilizo para quem tem artrite reumatoide, acho super válido. Junto com isso, então, comer peixes, isso ajuda, verduras, legumes, são muito bons para quem tem artrite reumatoide, uma boa fonte proteica, tá? Frutas também ajudam, tá? Só cuidado com o excesso de carboidrato para não dar pico de insulina. Picos de insulina na doença autoimune, assim, na artrite reumatoide, assim como as outras doenças autoimunes, acabam piorando porque o pico de insulina também estimula o sistema imunológico pela liberação de citocinas inflamatórias, né, de mensagem de inflamação no corpo. Então a alimentação é super importante e eu tenho certeza que você quer saber sobre suplementação, então fica até o final, que no final eu vou colocar alguns suplementos que podem ajudar sim, se você tem doença autoimune, artrite reumatoide no caso. Junto com isso, a artrite reumatoide não combina mesmo com quem fuma. O tabagismo é algo importante para retirar, porque piora muito o quadro da artrite. E a gente está falando aqui não só do cigarro, tá, pessoal? Tem que levar em consideração o vape, porque hoje em dia tem muita gente fumando vape, achando que é tudo bonitinho, que não tem nenhum problema. E tem um grande problema
Eu acredito que daqui uns 10, 15 anos vão começar a surgir problemas graves aí de doença, porque está se permitindo, por não causar incêndio, né, fumar em qualquer canto, e isso é um grande problema mesmo, porque tem várias toxinas, tanto para quem fuma quanto para quem inala também. Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então é super importante saber disso. Então, o cigarro, a questão também, uma outra questão super importante, que é uma coisa que a gente trabalha muito quando eu recebo cliente lá no Instituto, é a questão da obesidade / sobrepeso. Perder peso ajuda a desinflamar e, consequentemente, ajuda a entrar em remissão na doença autoimune, ajuda a baixar os anticorpos. Mas dentro da alimentação, o que eu passei aqui para vocês, e estilo de vida, uma das coisas é certa. Quem tem artrite reumatoide, uma das coisas que costuma apresentar é disbiose. É muito comum o intestino estar relacionado com doenças autoimunes, um intestino ruim. E esse intestino ruim precisa ser tratado. E muitas vezes me perguntam, então a gente está chegando aqui ao final, eu vou falar ainda das questões da suplementação. Então, antes da gente falar dessa parte de disbiose, eu preciso passar para vocês para a parte hormonal também, que é super importante. Hormônios influenciam nas doenças autoimunes. Por exemplo, excesso de estrogênio piora a doença autoimune. No caso da artrite reumatoide, piora. Dor articular. Deficiência de testosterona, piora. Deficiência de progesterona, piora. Excesso de prolactina, piora. Então, quando a gente tem excesso de prolactina ou estrogênio e falta de testosterona ou progesterona, pioram. Então, quando você vê a pessoa com uma reposição de progesterona, às vezes pode ajudar nas dores articulares, porque a progesterona tem um efeito anti-inflamatório. Mulheres que tomam anticoncepcional podem piorar a artrite reumatoide, porque tem um excesso de estrogênio, aumenta o risco de aumentar a prolactina. Pessoas que ingerem bebida alcoólica, por exemplo, pode também aumentar a prolactina, é uma das causas. E aí a prolactina alta ajuda a inflamar mais e piorar a dor articular. Então isso é importante ter noção. Quadros de hipotireoidismo. Hipotireoidismo, quando tem pessoas que têm quadro de hipotireoidismo, podem ter sintomas que se assemelham à artrite reumatoide. Então tem pessoas que a artrite reumatoide, ela pode também ter dores, a dor articular pode também se dar não só pela artrite reumatoide, mas também por um quadro de hipotireoidismo associado. Então é importante a gente ter essa noção como um todo. Dentro do dia a dia, assim, a gente precisa ter essa noção dos hormônios. O excesso de insulina também inflama e piora a dor articular. Então o que a gente precisa fazer se eu quero melhorar a dor articular? Preciso avaliar níveis de testosterona, de progesterona, de estrogênio. Preciso avaliar níveis tiroidianos, tá? Hormônios tiroidianos também. Então esses hormônios precisam ser avaliados. Você precisa reduzir os níveis de insulina, de estrogênio. O estrogênio não precisa ficar super baixo, mas um nível adequado. Nível de insulina e os níveis de prolactina. Você precisa otimizar os níveis de testosterona, os níveis de progesterona, tá? Para que você consiga também melhorar, certo? E obviamente deixar baixo aí os níveis de cortisol também é importante para não ficar estressando o corpo. E otimizar a tireoide. A tireoide não precisa ficar em excesso nem em falta. Otimizar é a palavra-chave. Modular, talvez equilibrar, tá bom? E para a gente evitar, por que a gente precisa ter essa noção? Porque o grande objetivo, quando a gente está tratando uma artrite reumatoide, é evitar que você tenha a complicação da artrite reumatoide, que é o quê? São deformidades articulares, isso aí pode piorar muito a qualidade de vida. Então, deformidades nas mãos, acaba não conseguindo pegar um objeto, né? Não consegue manusear coisas. Então, a artrite reumatoide é algo que é importante. Então, você vai ver a pessoa ela tem uns dedos mais, né, como se fosse assim, esse dedo fosse de frente,
né? Então ele vai pro lado. E aí a pessoa não consegue ter qualidade de vida nenhuma, né? Conforme vai piorando. Então a gente precisa tratar a desbiose, então precisa avaliar. Por exemplo, na clínica a gente faz muito teste de hidrogênio expirado, então para ver se tem supercrescimento bacteriano. Supercrescimento bacteriano é uma causa para aumentar os anticorpos na artrite reumatoide. A gente tem que fazer o quê? Modular a vitamina D. A vitamina D é algo que é importante para modular o sistema imunológico. A vitamina D é imunomoduladora, equilibra o sistema imunológico. Então é super importante manter níveis altos de vitamina D na artrite reumatoide, é algo muito importante. Mas por favor, não usem só a vitamina D. Eu vejo muita gente entendendo até a página 2, né? Sabendo assim, beleza, tem que usar a vitamina D, minha vitamina D tem que ficar acima de 60, de 70. E acaba esquecendo que a vitamina D sozinha acaba aumentando calcificação e pode aumentar a calcificação na sua articulação, o que pode piorar também o caso. Então, importante a artrite reumatoide, dentro da artrite reumatoide, você melhorar a articulação com a vitamina D, mas utilizar a vitamina D, vitamina K2 e vitamina A. Isso é importante. Certo? Então, tratar de desbiose, vitamina D, ômega 3. O ômega 3 a gente precisa aí de 3 a 6 gramas de ômega 3 para a gente conseguir melhorar as dores articulares. Então, a gente tem um efeito anti-inflamatório. Alguns suplementos que ajudam também a desinflamar, a cúrcuma é um deles. Cúrcuma, o chá verde, né, ou epigalato-catequina galato também. Chá verde ajuda, resveratrol ajuda. Glutamina ajuda por conta da parte articular. A quercetina ajuda. São alguns dos suplementos que podem ser utilizados. A gente sabe também que tem, por conta da inflamação na doença autoimune, uma disfunção mitocondrial. Mitocôndria é quem dá energia para o corpo. Algumas pessoas com artrite reumatoide se queixam de falta de energia, de mais cansaço, enfim. E isso pode se dar por conta dessa disfunção mitocondrial. Então, quando eu quero melhorar a minha mitocôndria, eu tenho que pensar na coenzima Q10, não tem jeito. Tenho que pensar na carnitina. Eu posso pensar no ácido alfa-lipoico, que para mim a via endovenosa do alfa-lipoico é uma das melhores vias. Eu posso pensar na parte mitocondrial no magnésio, na derribose, que é um tipo de carboidrato super bom para nutrir a mitocôndria. Então a gente tem algumas coisas que vão ajudar. Tem algumas coisas que vão fazer com que o corpo melhore e nutra melhor a sua mitocôndria, com isso que dê mais energia. Vai fazer com que você fique mais disposta, vai fazer com que você consiga ter uma vida com muito mais qualidade. Então, é importante você ter essa noção na mitocôndria. E é importante também, já que a gente falou aqui da mitocôndria, que se você tem artrite reumatoide e ainda sente cansaço, e ainda está tomando, por exemplo, uma estatina da vida, para baixar seu colesterol, pode ser que ela esteja te causando problemas. Porque ela ela faz com que diminua a quantidade de coenzima Q10 no seu corpo, diminua a produção. Então leva uma disfunção mitocondrial, piorando a sua doença como um todo. Então é importante você avaliar e entender se realmente tem a necessidade, se tiver necessidade, de repente, realmente, usar coenzima Q10, não esquecer disso, tá bom? A Rê perguntou aqui, a acupuntura pode ajudar? A acupuntura é fantástica. A acupuntura, para mim, ela ajuda muito em todos os aspectos. A acupuntura na artrite reumatoide, ela pode sim melhorar as dores articulares no local. Além disso, além da acupuntura, né, além de você poder melhorar, por exemplo, se você tonifica o fígado, né, na acupuntura, você melhora muito a parte articular e de tendão. Então isso ajuda bastante. Se você tonifica o rim também, o rim ajuda na parte óssea. Então isso daí tudo ajuda. Mas junto a isso, uma coisa que também ajuda bastante na artrite reumatoide, são duas coisas que eu vou passar para você. Primeira coisa, ozonoterapia. A ozonoterapia ela melhora muito, muito, dá um conforto muito grande para os pacientes com artrite reumatoide, porque ela oxigena a articulação. Então, oxigenar a articulação é algo incrível.
E junto a isso também, o que vocês não podem esquecer que tem relação, pasmem, é avaliar como está a sua saúde da boca. A boca, principalmente a parte de gengiva, na artrite reumatoide tem muita relação. A disbiose oral pode ajudar a causar um problema articular. Então é importante passar por um dentista de preferência biológico, eu vejo que a visão deles é melhor, e avaliar, porque tem algumas bactérias que podem ajudar no depósito de imunocomplexo na articulação. Então, para vocês melhorarem isso, ter um time, né? Então, a fisioterapia ajuda na parte articular? Ajuda. Mas se você não fizer a sua parte de melhorar a alimentação, sono, atividade física, melhorar o seu estresse, não adianta. Melhorar aqui, eu posso pegar e te dar o suplemento, a vitamina D, o ômega 3, enfim, posso melhorar a sua saúde. Mas se você não cuidar da sua parte, também não adianta. Então, o dentista biológico pode te ajudar, mas se você não escovar os dentes direito, se você não conseguir ter uma saúde oral adequada no dia a dia, você não vai conseguir melhorar. Então é importante esse tipo de abordagem. É possível entrar em remissão e é possível sim melhorar os seus sintomas. Para você melhorar os seus sintomas é importante você conhecer essas questões iniciais. E por fim, o que eu fecho aqui é trazendo um dos suplementos uma das medicações que eu costumo usar para quem tem artrite reumatoide, que eu vejo benefício, principalmente porque está relacionado com dor, que é a naltrexona em baixas doses. A naltrexona em baixas doses tem um efeito imunomodulador muito interessante. A naltrexona em baixas doses, quando você pesquisa naltrexona, você vai ver que é um medicamento, sim, para alcoolismo, algumas vezes associado à bupropiona, está relacionado para emagrecimento, mas na doença autoimune a gente utiliza com a finalidade de ter uma liberação de modulação da parte de opioides, né? Receptor opioide. Então tem a questão de dor que melhora. A naltrexona ela é considerada em baixas doses quando ela varia de 1 mg a 4,5 mg. Vale a pena experimentar se você tem artrite reumatoide, porque vejo muitos pacientes se beneficiando com o uso. Mas tem que tomar cuidado, tem que ter um acompanhamento, porque tem um jeito de se iniciar. Não dá para você começar logo de cara, porque eu tô com muita dor, vou começar com 4,5. Isso pode te dar reação. Pode ser que você precise de uma dose menor, que você fique bem com a dose menor. Então é importante o acompanhamento para que o médico tenha essa capacidade de tatear, né, de sentir e entender qual a dose perfeita para você. E também para ver se você tem indicação, porque às vezes você não pode utilizar. Tá bom? Então não esqueçam de rever essa live. Não esqueçam de ter uma boa noite de sono, de se alimentar bem, de fazer uma boa atividade física. Não tenha medo, você tendo artrite reumatoide, mobilize a articulação também, exercício de mobilidade vai te ajudar. Module seu estresse, lembre sempre que a terapia é indicado. Otimize os níveis de vitamina, principalmente vitamina D, principalmente magnésio. Lembre-se de suplementar o ômega 3. Lembra da importância de um dentista biológico para avaliar a sua saúde oral. E também lembre de uma questão muito importante, que intestino está muito, na maioria das vezes, relacionado. É algo que a gente trata bastante no Instituto. É algo que é importante avaliar para você ter uma melhora da saúde intestinal. Então tem dieta específica, tem exames específicos, isso é importante. Muitas vezes a gente vê redução dos anticorpos quando a gente trata o intestino direitinho. Otimizar a mitocôndria e otimizar seus hormônios. E isso você precisa de ajuda. A parte central de estilo de vida, você precisa de orientação, mas aí você conta com a sua ajuda, tá bom? A live vai ficar gravada, eu espero que você tenha aproveitado muito a nossa live. Se você está chegando aqui a primeira vez, eu gostei da live, queria ver mais. O nosso perfil de live é assim, toda semana a gente tem um tema, tem vários temas, a gente coloca caixinha de perguntas também durante a semana para você poder perguntar o que quiser. E a gente precisa, sempre eu trago uma live com um tempo adequado. Eu acredito que entre 30 a 45 minutos seja
uma quantidade, um tempo adequado aqui para vocês conseguirem prestar atenção, filtrar o máximo de informação, porque acho que depois começa a ficar muito disperso e vocês não conseguem reter o que precisa, né? Junto a isso, a live fica gravada, então uma vez por semana a gente faz essa live com temas variados. Então, que nem aqui eu vi a Rosângela, faz uma live de como tratar de desbiose. A gente vai falar sobre desbiose. Eu falo que como tratar é uma coisa muito pontual, porque eu não gosto de passar tudo que é tratamento, porque eu tenho receio de fazerem por conta e depois tem alguma coisa ainda me responsabilizar porque eu falei na live, entendeu? Então eu tomo cuidado até onde eu posso ajudar, entregar o conteúdo com qualidade, com valor, e que realmente eu fique com a cabeça tranquila, que eu possa estar te ajudando realmente, entendeu? Então eu tenho muita responsabilidade aqui para trazer o conteúdo para vocês. Tanto conhecimento, não é uma coisa inventada, é uma coisa que eu estudo, passo para vocês o meu dia a dia, quanto também incentivar para você. Tem coisas que é importante, é que nem sempre me perguntam, doutor, eu vi aqui até falando, eu quero passar com você. Tudo bem, quer uma avaliação? Depois me manda um direct no final, lá aqui na minha página, que a gente consegue fazer atendimento tanto presencial quanto online. Mas é o que eu falei, você tem que estar disposto a fazer a sua parte, porque eu não terceirizo, não deixo você terceirizar a sua doença, nem sua saúde. Eu vou te orientar, quero ver você bem e quero te ajudar com tudo que pode. Tem um monte de conteúdo aqui, gratuito, e tem a parte da consulta também, para complementar isso tudo que a gente faz, tá bom? E ainda vai ter muita coisa por vir, que eu tenho um projeto aí para segundo semestre ou começo do ano que vem, tá pondo em prática, tá bom? A live vai ficar gravada mais uma vez, pode ver quantas vezes você quiser, compartilhe com as pessoas que você sabe que vai se beneficiar com isso, e não deixe também de compartilhar o que você achou, me manda um direct o que você achou da live, e também não esqueça de compartilhar aí nos seus stories a nossa live, porque eu tenho certeza que você vai ajudar mais pessoas, e com isso a gente consegue expandir, porque tem muita gente, pessoal, que tem artrite reumatoide e não sabe nem um pouquinho do que a gente falou aqui. E está totalmente perdido, apenas tomando remédio, e daqui 10 anos ela queria ter aprendido aqui. Então você pode ser uma porta de entrada para essa pessoa aprender mais sobre artrite reumatoide, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.